Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós temos um desafio aqui, que é a instalação do NetBSD. E para você aí que ainda não sabe o que é NetBSD, eu estou no site aqui da DistroAti, e o NetBSD, pessoal, é o seguinte: o NetBSD é um sistema operacional livre, seguro e altamente portátil. Ele é semelhante a Unix, portanto ele não é Unix, ele é semelhante, tá? Você pode instalar ele tanto como desktop como servidor. É um sistema, pessoal, que não tem tantos aplicativos como, por exemplo, o FreeBSD. O FreeBSD já está bem mais completo do que o NetBSD para desktop. Mas o NetBSD é um sistema que está em evolução constante. E você também encontra bastante aplicativos para NetBSD, não como para FreeBSD e os sistemas e as distros baseadas em Linux. Mas o NetBSD é um sistema que está crescendo, pessoal. Aqui é o site do projeto NetBSD, de NetBSD Project. Aqui, pessoal, vocês podem... Eu vou deixar o site na descrição do vídeo, é um site pequeno, o nome é pequeno, netbsd.org. E aqui vocês vão escolher, pessoal, ou imagem para USB ou o ISO que está aqui na opção CD. E essa imagem é bem pequena, tem aproximadamente menos de 490 megas, menos de 500 megas. E eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo de instalação, beleza? Se vocês querem aprender, lembrando que esse sistema não é para pessoas que estão iniciando, mas também é para quem está iniciando no mundo tanto Unix quanto Linux, porque você aprende, né, meu? Então, eu não quero saber de FreeBSD, de NetBSD, porque é muito difícil. Não é assim. Então, nada mais do que um bom desafio, aprender a instalar o NetBSD, e aí, com o decorrer do tempo, você já vai começar a ficar bem por dentro da situação, e aquilo que você achava difícil já se torna fácil, né? Então, vamos lá para o passo a passo. Beleza? Beleza, pessoal, vamos lá. Aqui a tela de instalação do NetBSD. Essa é a versão 9.2 de 64 bits. Aqui nós temos várias opções de idioma, mas nós vamos escolher a primeira aqui, que é o inglês. Eu creio que seja o mais fácil, né, pessoal? Então vamos lá, dá um Enter. Aqui eu vou trocar para o meu teclado brasileiro. Aqui, pessoal, a primeira opção, Install NetBSD para o disco rígido, ou to hard disk. Dá um Enter. Aqui nós vamos dar um Yes. E aqui, pessoal, é o disco. Ele já achou o disco, então é o WD0 de 52 GB. Vamos dar um Enter. Aqui, pessoal, vamos usar o GPT, tá? É a primeira opção. Poderíamos usar o MBR, tá? Mas vamos usar o GPT, tá? A tabela de partição aqui. E aqui, pessoal, nós vamos escolher essa primeira opção, que é a A. Agora nós vamos também setar isso aqui com a primeira opção mesmo. E só aqui embaixo a gente já dá um X para sair, dá um OK, Yes, beleza. Aqui nós vamos escolher o BIOS Console, Full Installation, e aqui é onde está a nossa imagem, pessoal. A primeira opção, no caso é uma imagem ISO, poderia ser um CD-ROM ou um DVD, então seria a primeira opção. Beleza, pessoal, vamos dar um Enter aqui. Agora nós voltamos aqui para tela de configuração novamente. Beleza, vamos configurar de cima para baixo aqui a rede. Dá um Enter. Dá um Enter aqui para automático. Aqui eu vou colocar Tico, que é o domínio. Vou dar um Enter. Um Yes. Yes novamente. Beleza, e aqui nós vamos para Time Zone, pessoal. Vamos escolher aqui América e São Paulo. No meu caso, pessoal, você aí que está em outro estado, você vai selecionar aqui. Tem várias cidades aqui. Pronto, São Paulo. Isso aí, já está marcado.
Vamos setar uma senha de root aqui, vamos criar uma senha de root. Na realidade ele fala trocar ali, mas é criar. Então Enter. E aqui eu vou colocar a minha senha. Tem que ser uma senha bem forte, senão ele não aceita. Beleza, criado. Pessoal, vamos habilitar aqui os pacotes binários. Vamos dar um Enter aqui. Vou escolher aqui a opção X, a opção de baixo. Dá um Enter novamente. Beleza, agora nós vamos criar um usuário aqui, pessoal, que a gente não criou ainda. Então vamos criar um usuário aqui, o usuário Tico. Yes. E aqui eu vou colocar uma senha. Repetir ela. Beleza. Pessoal, agora nós vamos finalizar a configuração. Então Enter. E aqui, pessoal, nós vamos reiniciar o computador, tá? Pessoal, aqui nós já estamos com o sistema praticamente pronto. Vamos entrar, só que aqui eu não vou entrar com o meu usuário que eu criei, eu vou entrar como root, tá? Que eu preciso fazer umas configurações aqui, tá? Então vamos entrar como root, colocar a senha que eu criei. Beleza, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é instalar o Nano, que nós precisamos editar algumas coisas e o editor Nano é ótimo para isso, tá? Então vamos dar um pkg install nano y para aceitar. Beleza, já está pronto. Agora se eu chamar nano aqui, ó, eu já tenho meu nano, então beleza, sair, certo. Agora, pessoal, nós vamos instalar o XFCE, porque nós precisamos ter uma janela aqui para trabalhar, certo? Então vamos dar um pkg install. Aqui nós vamos instalar o XFCE 4 e o XFCE 4 extras. Dá um Enter, Y, e agora nós estamos fazendo a instalação do nosso gerenciador de desktop XFCE 4. Certo, pessoal? Deixa eu limpar aqui. Pessoal, nós vamos instalar o fan e o how. Primeiro nós vamos instalar o fan. pkg install fan. Aceitar com Y. Certo, agora nós vamos instalar o how. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, agora nós vamos copiar esses arquivos para etc/rc.d. Então nós vamos dar aqui um cp, cp/share/examples/rc.d/fand para etc/rc.d/. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o dbus. Então nós vamos dar novamente aqui, só que aqui eu vou voltar e aqui eu vou adicionar dbus para etc/rc.d/, certo? E também o how, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou colocar how novamente para etc/rc.d/. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou ter que entrar no etc/rc.conf para a gente adicionar lá no final tanto o fand quanto o dbus e o how. Então vamos entrar lá com o nano que acabamos de instalar, nano/etc/rc.conf. Muito bem, pessoal. E aqui nós vamos descer até aqui, e aqui nós vamos adicionar o seguinte, pessoal, rpcbind igual a yes. Também vamos colocar aqui o fand igual a yes.
Vamos colocar aqui o debus, yes. E vamos colocar aqui, pessoal, o how igual a yes. Beleza, pessoal. Também o sound load, pessoal. Vamos habilitar o sound load. Sound load igual a yes. Beleza, pessoal. Ctrl O para salvar. Ctrl X para sair. Vou jogar lá em cima. Agora, pessoal, vou ter que entrar no .xinitrc para adicionar lá o XFCE4, certo? Para isso, nós vamos também entrar com o Nano, né? O Nano é o nosso editor. Nós vamos entrar em Home, barra, no meu caso, Tico. O meu nome é Tico. Esse aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, é o usuário que você criou, tá? Então, se você criou aqui José, Tereza, Manuel, aqui é o seu usuário, tá? Tico barra ponto xinitrc. Beleza. E aqui eu vou adicionar o XFCE4 session, certo? Agora eu vou dar um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, CLI para limpar isso, certo? Agora, pessoal, é o seguinte, nós já estamos no final da instalação do sistema, já praticamente pronto. Aqui nós já temos o básico pronto. Eu vou tentar instalar já aqui o Neofet para a gente já ver já até as configurações do sistema. Então, pkg install Neofet y, certo? Agora eu vou dar um Neofet e nós já temos aqui as informações desse sistema, pessoal, que é o NetBSD 9.2, AMD64, certo? Podemos instalar também aqui, já para quando a gente já entrar com o sistema, pessoal, alguns programas. Você pode, por exemplo, instalar aqui o GIMP, certo? Vamos instalar aqui o GIMP, pkg install GIMP. Também o Firefox, que mais? Gedit. Vamos instalar esses três aqui. Vamos dar um Y aqui. E aí ele já está procurando esses pacotes, já está baixando e instalando. Beleza, pessoal. Instalamos todos os pacotes. Agora nós só vamos reiniciar a máquina, tá? Então vamos dar um reboot. Beleza, pessoal. Nosso sistema aí carregado. Agora vamos entrar com o nosso usuário e nossa senha, né? Beleza, estamos aí. Tá aí o sistema prontinho, pessoal. Pessoal, agora você deve estar pensando, puxa, mas já está pronto e cadê a interface gráfica? É aí que entra, pessoal. Agora nós vamos chamar a interface gráfica. E a interface gráfica é chamada assim, ó. StartX FC CE4. Olha ela aí. Pronto, pessoal. Estamos aí com o nosso sistema prontinho aqui, com o XFCE instalado. Aqui já os programas que eu instalei, que foram o GIMP, o Firefox e o Gedit. Vamos ver aqui. Está aqui em internet. Está aqui o Firefox. Em gráficos está aqui o GIMP. Vou abrir ele para vocês verem. Tá aí, pessoal, versão mais nova do GIMP. Só lembrando a vocês aí que esse sistema, pessoal, eu recomendo a vocês aí ele no momento para experimento e para aprendizagem, tá? Para você aí que está começando, para você que está assistindo esse vídeo e já está por dentro do sistema, já é um expert na situação, desconsidera o que eu estou falando, tá? Eu estou falando para pessoas que estão começando e é curioso. Então esse sistema ele te ensina bastante, tá? Você pode instalar aqui, pessoal, vários programas, mas também há muitos programas que ainda não estão disponíveis para o NetBSD. Por exemplo, Chromium, não está disponível, você não vai conseguir instalar aqui. Eu não consegui, tá? Até pode já ter esse projeto, já está funcionando, mas eu aqui não consegui.
Mas você pode instalar, por exemplo, suíte de escritório, você pode instalar aqui o LibreOffice, é só você dar o comando, aqui eu tenho que entrar como root, né? Eu vou colocar aqui minha senha, certo? Agora aqui eu posso dar um pkg install LibreOffice, certo? Um Y para aceitar. E aí ele já está fazendo a instalação da minha suíte de escritório. Ela vai estar em inglês, certo? Mais para frente eu posso até fazer um vídeo mais explicativo sobre o NetBSD, certo? Mas o interessante aqui é mostrar para vocês como funciona um programa, como funciona esse sistema, como é o modo de instalação. Não é um bicho de 7 cabeças, certo? E para você que quer aprender, é uma boa opção. Beleza, pessoal? Concluído a instalação aqui. Já podemos fechar aqui o terminal. Já podemos vir aqui, ó. Em Office, nós já temos aqui a suíte LibreOffice instalada. Inclusive a versão mais recente, pessoal. Certo? Vamos aqui em Help, About LibreOffice. E vocês podem observar aí que ele está na versão bem recente, versão 1.1.2. Certo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada, pessoal, se o XFCE4 traz algum papel de parede aqui. Botão direito do mouse, vamos Desktop Settings. Os papéis de parede praticamente não tem, pessoal. É só 3 básico mesmo. Você tem aqui a opção de usar cores sólidas. Você também pode criar uma cor aqui e colocar, né? Selecionar. E aqui você pode marcar o tempo que será trocado aleatoriamente aqui a sua imagem. Eu coloquei aqui 10 segundos, vocês podem observar que fica bem legal também. Dá para fazer isso aqui no XFCE. Bom, pessoal, então é isso aí. O vídeo de hoje é um vídeo meio mais para aprendizagem, tá? Então vocês têm aqui um sistema semelhante a Unix, que é o NetBSD, tá? Se você desejar usar esse tipo de sistema, você aí, pessoal, que não tem muita familiaridade com esse sistema, tá? Eu recomendo a você usar o FreeBSD, que ele é mais fácil e tem mais pacotes, tá? Mas se você quer mesmo aprender sobre o sistema, sobre como instalar, essa instalação aí, esse passo a passo aí, você pode ver esse vídeo com calma e pegar esse passo a passo que você consegue fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço a vocês pelo vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!